tanta coisa, tanta Você devia coisa. estar estudando igual uma E eu doida, né? estudando igual uma louca. Eu ia pra aquela biblioteca pública ali do Bryant Park, eu passava o dia lá. Eu passava o Nossa. dia. Isso quando eu não ia pra casa e passava a noite também estudando. Eu tava naquela pressão. Aí fiz a primeira, não consegui passar. Uhum, Fiz a segunda, não consegui passar. Aí eu ficava naquela, assim, tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu dava uns breaks de vez em quando de estudo, porque é muita É, coisa na Você cabeça, assim. esgota, né? E eu lembro que eu fiquei, assim, meia surtada, assim. Eu O só lance, sabia falar da prova. Eu não sabia falar mais nada. o lance de você reprovar, assim, tipo, 4 vezes, você passou na quinta. Como é que você se lidava com a, tipo, meio que a decepção, né? De tanto esforço, tanto estudo e aí Nossa, você eu não passava. sofria muito. Era Mas não te muito. desmotivava. Não. Assim, no dia, quando você via que não passava, me dava vontade, assim, não vou mexer mais com isso. Não é pra mim. E você Alguns sabe na momentos... hora. Você sabe de 3 dias depois. Hum. 2 ou 3 dias, eu não lembro direito, mas eu acho que é 2 ou 3 dias depois. Uhum. Mas tinha um truquezinho que você fazia na internet, se você fosse pagar de novo a prova, dependendo da mensagem, que era meu erro também. Que eu fazia, eu já sabia que eu não tinha passado. Aí eu ficava naquela, porque você fica naquela ansiedade, né? Você já sai. E aí eu comecei, cara. Eu comecei meu maior desafio da minha vida. E eu tinha que cair na ficha, e foi cair na minha ficha, Maíra, você não tinha experiência na área hospitalar no Brasil. Porque minha experiência não foi nem hospitalar, Uhum. né? Não foi nem assistência. A prova praticamente 80% da Só hospitalar. assistência. O inglês, né? Eu tava aprendendo ali na marra, totalmente na marra, sozinha ali. Fiz uns cursinhos, mas os cursinhos é tipo 3 dias de curso, 4 dias de curso, não tem nada assim que te acompanhe mesmo, assim. Então, assim, eu comecei a enxergar. Eu não posso tentar avançar uma coisa que talvez eu não estou preparada. Mas, Sim. assim, lógico, eu queria passar, eu queria já começar, eu já queria... E eu lembro que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tenho que... Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar. Eu acho que na terceira, eu já procurei uma psicóloga. Sim. Eu procurei uma psicóloga porque a pressão ali, eu já tava meio me sentindo, assim, muito pressionada. E eu mesmo me pressionando, já as pessoas me pressionando, aquela coisa toda. E eu tinha parado para estudar, aquela... Aí ela começou a me mostrar, tipo, Maíra, você fazer a prova não vai te matar, sabe? Qual o pior que pode É acontecer, o né? pior que vai acontecer, né? Então ela começou a tirar um pouquinho disso de mim, assim. Você não precisa. Aí eu já fiquei aquela coisa, voltando coisa lá. Ai, porque eu poderia ter feito isso, poderia ter feito... Começou a criar foi realmente um desafio para mim, Uhum. né? Aí começou meus amigos que me procuravam, eu dava dica, pegava minha anotação, passava primeiro do que eu, sabe? Nossa. Então, talvez fosse uma questão até de na hora da prova você às vezes ficar nervosa. Eu não sei explicar o que era, mas eu sei que quando eu passei, eu falei, cara... Como é que foi quando você passou? Eu lembro que eu ria, tipo, eu ria de mim mesma, assim, cara. Eu não acredito que eu passei todo esse estresse. Porque a prova, depois que passou, ficou fácil. Mas, enfim, aí nisso tudo, que aí vem a questão do processo. Que eu falo que aqui a gente tem que passar por um processo. Eu tava fazendo tudo isso, mas eu também não sabia o que eu queria ainda. O que eu queria mesmo. Mesmo fazendo todo esse rolê de... Todo esse rolê e tal. Aí eu virei... Eu lembro que eu fui chamada para uma entrevista, a pessoa que me arranjava os trabalhos, ela sempre me ligava, tem um trabalho e tal. Aí ela me ligou assim, falou assim, mas tem um trabalho que você tem que ir lá, porque eu não tava querendo pegar a entrevista, porque eu não queria ir trabalhar, porque eu queria estudar, né? Aí ela, você tem esse trabalho, cara, esse trabalho é pra você tem que pegar, vai lá. Ela tinha esse negócio, vai lá, só pra me falar que eu tenho enfermeira pra oferecer, porque era uma criança... que eram gêmeos também. Aí eu tinha essa referência de gêmeos, sempre trabalhei com gêmeos. Eu falei que se trabalhasse com uma criança só, eu sempre achava que ia tá faltando uma Até porque você tem irmãos gêmeos. E tem irmãos gêmeos. Aí ela falou assim, ó, são gêmeos e tal, mas uma criança, estão ainda no NICU, que é o Natal aqui, né? Mas eles vão sair mais pra frente e tal, e tem uma criança que nasceu com uma doença rara de pele. Chama Harlequinose. E tal, e não sei o que, vai lá, e tal. Ela, tipo, me empurrou, assim. Aí eu fui, aí eu lembro que a entrevista foi no hospital, foi um estágio pra mim, assim. Mas nisso você já tinha passado na prova? Não, tinha passado ainda não, tava na luta Você ainda, ainda tava na luta. foi 2 anos pra passar nessa provinha.
Entendi. Aí eu cheguei, fui, fiz a entrevista, eu falei com eles, não, que eu tô estudando e tal. Eu lembro que eu saí de lá meio assim, o que eu tô fazendo, sabe? É uma oportunidade. Mas eu, assim, falei não e fui pra casa. Uhum. Aí eu lembro que minha patroa anterior me ligou, a gente conversando e tal, e ela falou assim, mas uma família me ligou e tal, pedindo referência e tudo mais. E ela, tipo, o que que eu falei pra eles? Falei que eu entreguei minhas filhas na sua mão. Melhor referência possível, É. né? Eu, no meio do sufoco e tal, tipo, entreguei e você resolveu, confiava em você. Aí, por acaso, encontrei minha primeira patroa, ela falou, essa família me ligou e tal. E o que que eu falei? Maíra me ensinou meus filhos a andar, né? Maíra Nossa. ensinou meus filhos a falar. Maíra foi minha base, tipo, com os bebês, né? Aham. Meus filhos mais velhos respeitavam mais Maíra do que eu. É. Aí, cara, eu comecei meio, cara. Aí passou nessa mesma semana que eu conversei com minhas duas, coisa que parece que é coisa que você tem que passar e você Aham. tem que começar a enxergar. Aí, é, a avó das crianças me ligaram e falou assim: Maíra, a gente tá precisando de uma pessoa só pra ficar à noite, 15 dias. Uhum. Com essa criança que tinha essa doença. Aham. Pra ficar com os gêmeos, né? À noite e Ah, tal. não. Você tá falando da família brasileira. Dessa família, agora dessa última família que eu trabalhei. Que aí, essa que eu fui no hospital fazer a entrevista. Ah, tá. Então eram gêmeos? Era gêmeos também. E os dois Eu sempre- tinham- e os Não, dois- só só uma um só. tinha. Só a Ah, menina. tá. Era um casal. Eu trabalhei com... Primeiro foi com 2 meninos, depois 2 meninas e depois Entendi. um casal. Entendi. Aí, ela falou assim, eles vão... Acabou saindo da Unikill antes do que esperado e tal, mas aí uma pessoa que a gente tinha encontrado à noite vai poder só daqui uns 15 dias. Tem como só ficar 15 dias à noite? Eu, claro. Tipo, 15 dias não vai me Sim. matar. De 15 dias eu fiquei 3 anos. Nossa senhora. Fiquei 3 anos. E foi a minha valvulinha ali. Porque eu tenho até um post no Instagram. Porque a Aurora, que é a criança, ela me deu a válvula. Cara, você tem que trabalhar em pediatria. Ah, então foi aí que você O sacou a processo direção. que eu tava passando. Porque se eu tivesse passado antes, eu ia trabalhar em qualquer área. Uhum. Tipo, o que aparecesse eu ia, sabe? Uhum. Então, eu falo que a Aurora foi a minha estrelinha ali na Aham. minha, sabe? Porque ali você começou a entender Eu comecei a entender o propósito meu e tal. propósito, porque eu trabalhei de babaca, porque eu trabalhei com gêmeos pra se virar com Que 2, né? loucura, cara. Tinha dias que eu andava legal. com 2 crianças aqui, mamadeira na mão e aquela coisa toda de se virar nos 30 Eles eram mesmo. americanos? Essa família, a mãe era brasileira, o pai é americano. Ah, entendi. E Caramba. aí eu comecei com eles, comecei à noite, Uhum. aí depois passou pra mim durante o dia, aí nessa época tinha tipo 4 pessoas trabalhando, que a gente revezava, então eu conseguia. Aí primeiro eu comecei a trabalhar só na parte da tarde, então eu tinha tempo da manhã pra estudar, e foi aí que eu fui me soltando, assim. E você Foi sacou e uma saquei direção. a direção que eu tinha que ir. Olha que legal, cara. E aí eu fui entendendo por que que eu tava batendo cabeça o tempo todo. Eu não tava batendo cabeça porque, por causa do inglês da prova, porque eu não entendi. É porque eu tinha que passar por esse processo. Nem sempre você encontra o caminho. Às vezes o caminho te encontra. O caminho te encontra. Pra onde que você vai focar? E ali, com essa família e tudo, e eu fui aprendendo, eu fui vendo coisas que, tipo, cara, é isso. Mas aí você conseguia estudar ainda pra... Eu conseguia. Tava estudando pra prova, aí eu tentei mais outra vez e não consegui. E na 5ª vez, foi durante a pandemia que eu consegui. Olha Quando só. começou, tava aquele tumulto todo. Eu lembro que eu demorei 1 ano pra falar mesmo, assim, porque eu tava tão feliz que eu não achava justo, porque eu tava com amigos que tava passando por dificuldade, todo mundo, aquela coisa toda da pandemia, porque aqui em Nova York eu fiquei 2 meses na Flórida, né? Na hora que começou, tipo, não dá mais pra Porque mim aqui ir pra fechou casa de tudo criança, mesmo, né? Não dá pra é. mais eu pegar ônibus e trabalhar com uma criança Sim. que tem que tem condição, uma condição é. diferente. Aí ficou aquela tudo assim, e eu lembro que eu liguei pros pais e falei, cara, como é que a gente vai fazer? Ela, não, vamos dar um tempo e tudo. E como o Jeff tem a empresa dele, poderia trabalhar
em qualquer lugar. A gente passou 2 meses na Flórida. E foi quando eu estudei. Eu foquei naquilo ali, Saquei. pensando no que já tava, nesse estágio todo que eu tava passando, né? Uhum. E foi aí que eu passei. Que Que legal, é aí que eu passei. cara. E eu fiz a prova na Flórida. Ah, é? Porque aqui começou a cancelar. Ah, Eu sim. já tinha a prova marcada. Eu falei, ah, então tá, a gente vai e eu volto pra prova. Aí aqui começou a cancelar. Daí você pegou lá. Começou a cancelar porque eles começaram a fechar, porque não tava dando conta da demanda. E como lá as provas, os computadores era todo mundo junto, tipo, eles tinham que pegar metade do pessoal. E começou a fechar e mudar as datas. Eu falei, cara, eu não quero mudar essa data. Porque agora eu tô pronta. não. Eu virei e falei assim, cara, passei. Psicologicamente pronta também. né? Tava psicologicamente pronta, não tava só focada no trabalho. Aí tava com a psicóloga que me ajudou, assim, bastante, sabe? É Tipo, importante. ela era uma coisa que eu nunca imaginei fazer. É terapia, Não, essas muito coisas, assim. importante. E me ajudou bastante, porque ela começou a falar assim, se você não passar, ninguém vai morrer. É. Você não vai morrer, né? E tá tudo bem. E eu fui aprendendo isso. E assim, até a questão, tipo, você não precisa chegar e ficar 8 horas estudando dentro de uma biblioteca, sabe? É porque você cria uma carga ainda maior, né? Pra você carregar nossa, e é uma depois- carga, exatamente. Aí eu passei. Aí você passou. Aí Aí- tá. Aí o que acontece? Você passou nessa prova, daí você automaticamente. Não, aí vem outra, Nossa. outra coisa. Aí você entra pra parte do processo de imigração. Ah, tá. Entendi. É. Daí você entra com processo pra fazer Aí vem toda... aquela coisa toda e tal. Na verdade, pra quem tá no Brasil, né? Igual eu falo, vou dar a dica aqui. Uhum. Quem tem interesse de vir pra cá, hoje você pode fazer todo o processo no Brasil. E eu acho que, assim, Pros a melhor enfermeiros, né? coisa Aham. pros enfermeiros. É a melhor coisa você fazer pro Brasil. E eu conheço muita gente que veio aqui pela primeira vez, tipo assim, já veio com a família e tudo. Tudo certinho. É, já. tudo certinho. E essa oportunidade dá, se você tem família. É. Então, assim, é o que eu dou apoio hoje. Todo mundo que me pergunta, o que você acha? Eu vou pra aí? Cara, porque aqui você tem a responsabilidade de você Se manter, se manter, tudo, de você sustentar seu visto, de você ter que estudar. Igual mesmo, cara, eu fiquei 6 anos pagando escola, a gente ficou 6 anos pagando escola, sabe? É tudo E a demanda é tão grande para profissionais da saúde, agora, principalmente aqui, Nossa! que, tipo assim, eles estão loucos, né? Eles Querendo estão muito. loucos. Então, assim, antes, na minha época, eu não poderia fazer essa prova no Brasil. Lá no Brasil hoje pode, acho que é em São Paulo tem Um centro lá que você centro faz. lá que você pode fazer. Então, assim, faça no Brasil. Se você quer fazer, faça no Brasil, porque você tira um pouquinho dessa carga, dessa dificuldade que a gente tem pra Você demorou sobreviver quanto aqui. tempo só para entrar entre a entrada desse processo e até a finalização dele? Tô falando só da parte da imigração, né? Demorou, em média, sei lá, demorou menos de um ano. Ah, legal. Foi menos, legal. Foi menos de um ano, Tempo bom. foi menos um ano e pouco. Eu acho que foi um ano. Foi um ano. Saquei. Posso E- falar um ano? Aí depois que você matou tudo isso, Matou tudo isso aí, eu já fui no Aí meu você- objetivo, aí assim. você Aí foi- eu ainda tava trabalhando com essas crianças, né? aham, E tal, aí eu lembro que eu comecei, foi minha primeira entrevista. E tal, aí eu fui lá, conversei e tal, não, a gente precisa que você trabalhe. Eu lembro que eles tinham já me chamado antes, mas eu falei que eu não podia, porque já me queriam de imediato. Eu falei que eu não podia, porque eu também tinha as minhas férias, que eu já tava combinado de ir pro Brasil. E, enfim, aí quando eu voltei, eles me chamaram, aí a gente fechou tudo. mas isso foi aonde? No hospital? Num hospital. É E um hospital. Eu trabalho no hospital aqui no Brooklyn.